Vamos lá. Para encerrar essa parte que eu estava falando sobre o trabalho, sobre trabalhar, né? Que é um princípio da prosperidade. Na apostila a gente tem alguns versículos para meditar. Eu coloquei aí. E eu queria que vocês fizessem isso em casa, abrissem e meditassem. Tem muitas passagens em Provérbios, em Salmos, Efésios, Eclesiastes, tá? E vocês abram aí na apostila, abram a sua Bíblia e você vai ver sobre a bênção que é trabalhar. Aqui esses versículos são específicos sobre trabalho, sobre a prosperidade associada ao trabalho, tá? Todos esses versículos que estão na apostila. Há mais um princípio, né, que a gente tem que cumprir para a prosperidade, é o semear. A gente aqui já aprendeu que Deus, ele dá semente a quem semeia, está lá em 2 Coríntios, e muita gente pede as bênçãos, pede a colheita. Todo mundo quer andar em vitória, vitória é uma palavra, né, doce. Todo mundo quer andar em vitória na área financeira. Todo mundo quer ter as bênçãos. Mas muita gente não está disposto ao quê? A semear. Aí de novo, né? Resposta errada. Intenção errada. Você tem que estar disposto, porque a semeadura é um princípio para a prosperidade. Quando você semeia, você semeando, você está liberando a unção de prosperidade dentro de você. E aí quando você semeia, aquilo que você semeia, você colhe. O que você semeia, você colhe. E a colheita, como eu falei aqui na aula passada, ela não é mensurável. Você não tem como dizer assim, eu semeio R$1 e vou colher 10. Não. A colheita, na lei da semeadura, ela é incontável. E muitas vezes nós semeamos coisas espirituais. Você semeia coisas espirituais, você semeia coisas materiais. Então, na proporção que você semeia, você recebe. Aí você fica tranquilo. Agora não esquece, você tem que semear coisas materiais e coisas espirituais. Amém? Nós temos que ter fé na habilidade que Deus nos deu. É uma atitude de fé. Você crê que aquilo que Deus lhe deu. Lembra que eu disse que Deus dá habilidade para a gente adquirir riquezas? Você tem fé nessa habilidade que Deus lhe deu, mas na hora que chega a recompensa dessa habilidade, do fruto do seu trabalho, você também tem que estar desprendido para pegar aquela parte e semear. Semear no reino, entregar o seu dízimo, dar as suas ofertas. Não sei se vocês viram hoje, quando a gente entrou ali, tem uma série de alimentos. A gente está coletando, né, alimentos para fazer cestas e distribuir para quem precisa. Todo domingo? Pronto, todo domingo, quando você vier, você passa na sua despensa, vai lá, mas assim, não pega qualquer coisa não. Você vai na sua despensa e diz assim, Espírito Santo, me diga o que é que eu vou levar. Ele vai falar com você. E a gente tem que entender que muitas vezes, quando a gente recebe as bênçãos, nem tudo é fruto. Nem tudo é para você comer. Você tem que reservar uma parte daquilo para semear de novo. Amém? Semeadura é algo constante. Eu não sei se vocês entendem, uma bicicleta, muitas vezes a gente pedala, aí dá uma parada e anda um pedação, né? Com aquelas pedaladas. Só que vai chegar uma hora que você, se não pedalar de novo, cai. Não é assim? Assim é a lei da semeadura. Muitas vezes você semeia, aí para. Aí continua um pouquinho ainda de tempo recebendo ainda. Só que se você não semear de novo, vai ser igual na bicicleta. Vai chegar um ponto que se você não pedalar de novo, você vai cair. Se você não semear de novo, você não vai colher.
Então isso tem que estar muito firme dentro de nós. Quem semeia, colhe. Amém? Coisas espirituais e coisas materiais. Eu coloquei aqui como ter uma mente próspera. Só tem um jeito de ter uma mente próspera. Só tem uma fórmula. E ela não é mágica. Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só existe um jeito de ter uma mente próspera. É você renovar ela pela palavra. É você entender o que Deus falou a seu respeito, o que Deus falou a respeito de prosperidade, o que Deus falou que você é em Cristo, e você aceitar isso e pela fé começar a praticar. Amém? A mente, lembra que eu falei aqui na primeira aula? Pobreza é aqui, é na mente. Então, se você fica preso com essa ideia de pobreza na sua mente, você nunca será próspero. Então, você precisa renovar pela palavra, arrancar isso da sua mente, tirar isso, derrubar sofismas. Sofisma é um pensamento errado. Tá? A Bíblia fala sobre sofisma, e sofisma significa isso, um pensamento errado. Você tem que tirar esse pensamento errado e colocar os pensamentos de Deus. Quantos já aprenderam aqui que Deus lhe quer próspero? Então você começa a acreditar nisso. E você começa a meditar na palavra. E isso vai crescendo em você. E como você começa a gerar fé naquilo que você está na sua mente. Eu estava conversando com Liz hoje, né? Tudo na vida começa no pensamento. Seja a tendência ao pecado, seja tendência à prática da palavra. Primeiro vem uma sugestão, né? Vem um pensamento. Ninguém peca instantaneamente. Você começa aqui, o pecado começa aqui. Você começa a receber alguma informação, alguma sugestão, aí você começa a meditar naquilo, e você vai achando legalzinho, aí daqui a pouco você está falando aquilo que você está pensando, e quando você menos espera, caiu. Da mesma forma, é do outro para as bênçãos. A primeira coisa, você tem que renovar a sua mente. Aí você fica com a sua mente cheia de palavra. Quando a sua mente está cheia de palavra, você começa a meditar. Lembra que a Josué diz, medita dia e noite. E aí você começa a meditar na palavra. E isso vai fazendo o quê? Caindo no seu coração, caindo no seu espírito, gerando vida em você. E aí daqui a pouco você começa a pensar, começa a meditar, começa a falar. E aí você começa a falar aquilo que você crê. E aí o que acontece? Funciona. É o princípio básico da fé. Marcos 11, versículo 22, 23, 24 e 25. Ele disse: se disserdes a este monte, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. E no começo ele diz: tende fé do tipo de Deus. Antes disso ele faz: tende fé no tipo de Deus. Não é a fé de Deus simplesmente, é a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus você já recebeu. Amém? Ele já depositou dentro de nós uma porção de fé igual a dele. Então, como você já tem essa semente de fé dentro de você, e você começa a crer naquilo que você fala, acontece. Não é energia positiva, tá? Não é aquele negócio, fala para ver se pega, repete feito um papagaio, até para ver que uma hora funciona. Não. Você fala o que você crê. E aí você começa a colher aquilo que você fala. Porque palavras também são sementes. Palavras são sementes. A Bíblia diz que o poder de vida e morte está na língua. E aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Lembra? Eu não vou entrar nessa parte aqui hoje, mas o poder criador de Deus está dentro de nós. Quando Deus lá no Éden, antes do Éden no caso, na criação, Gênesis capítulo 1, ele fez o que Marcos 11 diz. Ele falou crendo no que ele estava falando. Ele disse: haja luz. Isso é fé. Deus, lembra Marcos 11? Jesus estava repetindo o que ele viu o Pai fazer.
Deus crê no que Ele fala. Então, quando Ele fala, acontece. E Ele ensinou pra gente. Então, nós precisamos fazer o quê? Está tão cheio dessa palavra na nossa mente, no nosso coração, e a gente começa a falar. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Mas você não consegue, amados, falar algo em fé se você não tem isso na sua mente. Primeiro começa aqui. Amém? Por isso que é tão importante renovar a mente pela palavra. Porque na hora que você renova a mente pela palavra, você começa a crer certo e falar certo. E as coisas acontecem. Isso é uma mente próspera. Mente próspera é o que vocês estão fazendo aqui. 4 segundas-feiras, sentados, ouvindo a palavra a respeito de prosperidade. Para quê? Para descolar, detonar nessa área. E assim em todas as áreas. É cura que você está precisando? Medita dia e noite em cura. Renova a sua mente. Eu não aceito a enfermidade porque ela é legal, porque Jesus já pagou. E começa a meditar. Aí vai para os versículos. E assim vai. Paz que você precisa? Está passando por um momento de dificuldade? Vai lá, paz que excede todo entendimento. Está com tanta dificuldade de dormir? Vai lá, abre a Bíblia e tem lá dizendo assim: o meu justo deita e logo pega no sono, porque só o Senhor faz repousar tranquilo. E assim vai, e você começa a meditar nisso. Tudo que você precisar para suprir as suas necessidades, para te fazer desfrutar o melhor de Deus, tem na palavra dele. Então você vai lá e começa a se encher disso. Na área que você está precisando, porque nós precisamos renovar o entendimento da nossa mente todos os dias, até Jesus voltar. Amém? E aí você pensa certo, crê certo e fala certo. E aquilo que você fala certo, você desfruta. Você come bem o fruto. Amém? Renova a mente pela palavra. Aí aqui, ó. A única forma de ter uma mente próspera é conhecer o que a palavra de Deus fala a esse respeito. E conhecer tudo o que Jesus fez através da cruz. E que nós podemos usufruir da prosperidade que Ele já conquistou para nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Amém? Ele conquistou por nós. Ele conquistou e nos deu. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém? Aí aqui diz, não use desculpas. Todo mundo, no mundo inteiro vai existir pessoas pobres, pessoas mais abastadas, pessoas que passam, né, por uma certa dificuldade. É comum, né? A gente vive nesse mundo. Só que a gente tem que entender que a gente pode até viver num país... As pessoas dizem que o Brasil é um país em desenvolvimento, mas eu ainda considero o Brasil muito subdesenvolvido. Mas quantos sabem aqui que ninguém que está aqui hoje faz parte desse governo? Estou pouco me importando se é PT, PSDB, PCdoB, PPP, lererê. Estou pouco me lixando. Sabe por quê? Porque o meu governo é celestial. O seu governo é celestial. Quem determina o preço da sua gasolina é Deus. Você não vive dessa economia. Crise? Lembra da primeira aula? Que crise? Você está em Cristo. Você está firmado na rocha. Vai ter crise? Vai. Vai bater em você uns respingos? Vai. Mas você passa. Porque o justo, o próspero, o crente, o cristão, cheio da palavra, passa pela crise de forma diferente. Ele vai passar com graça de Deus. Ele vai passar onde tudo diz que não, mas aí o Senhor vai lá e diz, mas eu digo para você sim. Desemprego? Manda seu currículo e crê. Creia. Vaga de concurso. Ei, mas só tem uma. Eu digo que você só precisa de uma. Faça a sua parte, estude. Estude.
Lembra que eu falei aqui uma vez, acho que estava na ministração, você não vai chegar no dia da prova e dizer, Jesus me dá o gabarito. Que aí não funciona, tá? Mas você faz a sua parte, Deus faz a dele. Você faz a sua, Deus faz a dele. A sua é o quê? Na hora de trabalhar, você trabalha e Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Está precisando de quê? Você tem um Deus que é supridor. Não coloca desculpa na economia, no governo, no preço das coisas, como dizia minha avó, na carestia. É velha essa, né? Não bota desculpa, não usa desculpa. Isso não é desculpa. O seu reino é o reino celestial. E a sua economia é a economia celestial. E você, se crê nessa economia, você vai ver que você vai passar na crise de forma diferente. Amém? Pensar, crer e falar de acordo com a palavra. Isso faz você passar pela crise de forma diferente. Pensar, crer e falar de acordo com a palavra. Você tem que saber quem você é, você tem que crer nisso e você tem que expressar isso. Quando você faz isso, você vai ver. Porta onde não tem, se abre. Você vai ver pessoas chegando com a feira na sua casa. Você vai ver, como eu disse hoje, se precisar você pesca e dentro do peixe vem dinheiro. Mas a palavra de Deus, ela é muito, muito, muito preciosa. O salmista diz que foi moço, né? Hoje é velho, mas ele disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Na verdade, ele diz o justo passar necessidade e a sua descendência mendigar o pão. Quantos justos temos aqui? Não vai te faltar nada. Creia nisso. Creia nisso. E eu digo para vocês mais uma vez, eu dou aula disso de carteirinha. Já paguei essa disciplina, amados. Já paguei essa disciplina. Eu acho que cada um de nós aqui já passou algum tipo de dificuldade, né? E a gente, quando vence aquilo, olha para trás. A Bíblia diz assim: quero trazer na memória aquilo que nos traz esperança. Olha o que Deus já fez, aonde você chegou até hoje. Ele quer te levar muito mais. Ele quer te levar muito mais. Ele quer fazer você muito mais. Amém? Vamos lá, cuidado com exageros e erros. Aqui é sobre a gente trazer um equilíbrio na vida de prosperidade, tá? Aquilo que eu falei na primeira aula, prosperidade financeira não é sinal de espiritualidade. Nem todo crente, aí eu estou falando para crente, tá? Nem todo crente que tem abastado, vamos dizer assim, financeiramente, quer dizer que é mais espiritual do que um irmão que está passando por uma dificuldade. Vocês estão aqui? Existe uma teologia da prosperidade, o negócio é tão sério que é tipo assim: se você não tiver o carro mais top do ano, nem crente você é, mas nem pro céu. Não está crendo, você não está crendo. Não é por aí. Ter bens não é sinônimo de espiritualidade. Ser suprido em Deus é sinônimo de prosperidade. Vocês estão aqui, né? Ser suprido em Deus é sinônimo de prosperidade. Você é próspero, independente do dinheiro que você tem na sua carteira, do tamanho da sua despensa, de como está a sua geladeira ou a sua conta bancária. Com emprego de CLT ou sem emprego de CLT, você é próspero. Você é próspero. Você precisa apenas aceitar o que a Bíblia diz a seu respeito e praticar, amém? Então, não fica... Existe esse ensino e acaba, muitas vezes os irmãos ficam até tristes, angustiados. Poxa, o irmão, né? O irmão ali bombando e eu aqui andando de busão. Ele é próspero, eu não sou.
Ele é mais espiritual do que eu. Ele tem mais fé do que eu. Não meça fé nem nível de espiritualidade por bens nem riqueza. Amém? Nem sempre aquele irmão que está mais abastado tem a comunhão com Deus que você tem. Amém? E tem mais. A gente sabe que a nossa vida, você vai dar conta a Deus da sua vida. Cuida da sua. Se o irmão está prosperando, se o ímpio está prosperando, vá crer na palavra, ter comunhão com Deus e você vai prosperar também. Fica tranquilo. Não fica preocupado se A ou B ou Y ou Z está prosperando. Faz a tua parte. O teu negócio é você e Deus. Amém? Dar para receber é a motivação errada. Dar para receber é uma motivação errada. A gente sabe, eu passei todas essas aulas aqui falando que existem muitos ensinos de troca de bênção. Ah, você dá 1000 porque morreu. Ué, agora voltou. Vamos lá, de novo. Dar para receber é uma motivação errada. A gente sabe que existem ensinos que dizem, olha, você dá 1000 para receber 10.000. Isso não é bíblico. Amém? Lembra que eu falei? A prosperidade financeira, ela, na verdade, a prosperidade de um modo geral, não só a financeira, ela é muito mais do que se pode contar em cédulas. Porque a prosperidade, e quando você faz uma semeadura, lembra que eu falei aqui de semear coisas espirituais e coisas materiais? Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você semeia alimentos, semeia o que Deus colocar no seu coração, o que você está colhendo, amados, é muito mais do que cédulas, ou que, eu estou semeando 1 quilo de arroz e vou receber 10 quilos de arroz. É muito mais do que isso. Engloba muito mais coisa. Então a gente não tem que chegar para Deus para trocar nada. Tá aqui, ó. Sabe, fica até arrogante. Tá aqui, ó. Tá aqui 1000, viu? Mas eu estou esperando meu 10.000. Isso não é uma mente próspera. Por quê? Porque a gente entrega a Deus por amor. E a gente sabe que se a gente entregar 1.000, R$1, 50 centavos, 10.000, 100.000, 1 milhão. Eu não sei vocês, mas eu creio, eu desejo. Mas se eu der um dízimo de 1 milhão, imagina quanto é que eu não ganhei, hein? Não é não? Não é não? E a palavra é tão simples: ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Se você não consegue dar o dízimo de R$100, você nunca vai conseguir dar o dízimo de 1 milhão. Começa no pouquinho. Começa no pouquinho. E aí você vai ver, Deus vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando. E você, quando você menos perceber, você está dando dízimos, ó, só na bênção. E se você está dando um dízimo de um valor alto, é porque você recebeu muito mais de Deus. Mas quando você entregar o seu dízimo, você tem que ter o entendimento de que você não está trocando com ele. Ó, eu estou dando meu dízimo, viu? Agora você me abençoa. Não, você já é abençoado, por isso você entrega o seu dízimo. Você já é abençoado, por isso que você oferta. Você já é abençoado, você já é próspero. Você já ama o Senhor, por isso você entrega, por isso você dá. E não troca, tá? Então, esquece isso. Nomear a semente não é bíblico. Existem pessoas que dizem assim: vamos fazer agora uma oferta na igreja, e você vai vir aqui e você vai entregar uma oferta para o seu carro. Eu já vi isso. Pois é. Você agora vai fazer uma oferta e você vai. As pessoas nomeiam a semente. Aí já quebra o princípio. Lembra do princípio da prosperidade que eu falei aqui? Eu acabei de falar. A colheita é muito maior. A gente colhe coisas imensuráveis. E aí você pega e vai lá. E na verdade, as pessoas que fazem
não são nem tão culpadas, entendeu? Porque elas foram ensinadas erradas. Isso é o perigo do ensino errado. Porque ensinam as pessoas erradas, as pessoas fazem assim, achando que estão agradando Deus. E vão lá com toda singeleza, mas, né, com toda sinceridade, né, sinceramente errados. Então, não caia nessa. Se você chegar em qualquer lugar e alguém pedir uma oferta e dizer a oferta, para nomear essa oferta, não faça. Não caia nessa. Porque a gente não vai chegar diante de Deus, botar um nomezinho no dinheiro, né? Escreve lá, carro, aí entrega. Uma mente próspera nem cogita um negócio desse. Quando você tem um entendimento de que tudo que você tem foi Deus que lhe deu, você não tem nem essa coragem de fazer um negócio desse. Vocês estão aqui? Amém, né? Ainda bem que aqui nessa igreja a gente ensina diferente. Glória a Deus por isso. O retorno de 100 vezes mais. Existe uma vertente na teologia da prosperidade que fala que tudo que você dá a Deus vai ser multiplicado 100 vezes mais. Não está errado de todo, mas é um conceito bíblico, mas ele deve ter um entendimento de forma equilibrada, né? Eu li hoje essa passagem, lá em Marcos, vamos lá, Marcos 10, 28 e 30. Jesus ensina nessa passagem que aquele que deixasse tudo para trás por amor ao Evangelho, receberia 100 vezes mais daquilo que havia deixado. E aí o pessoal pega esse princípio e engloba para qualquer oferta. Tudo que você der, você colhe 100 vezes mais. Mas Jesus estava sendo bem específico. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Aí ele começa a dizer: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Quem quer essa parte? Alguém quer essa parte? Tem que querer, amados. E no mundo vindouro, a vida eterna. Será que um apertinho de vez em quando por aqui não é bom não, pela vida eterna? Não tem nenhum problema. Mas, amados, Jesus estava falando de uma coisa espiritual. E ele citou coisas materiais. Tá? Porque você vai ganhar, essa coisa do ganhar 100 mães, 100 pais, 100 irmãos. Por exemplo, vou falar de mim. Eu fui órfã muito cedo. Eu não tenho pai físico. E quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de entender Deus como pai, porque eu não tive um bom pai. Então, como é que eu ia entender Deus como pai se eu não tinha referência de pai? Era muito difícil para mim. E eu comecei a aprender algumas coisas a respeito de Deus. E muitas vezes a gente faz isso. A gente, em amor às coisas do Senhor, a gente abre mão de coisas. A gente abre mão, às vezes, de estar com a nossa família para estar na igreja. A gente abre mão de algumas coisas que a gente podia estar no lazer. Não é assim? Então, nessas coisas que a gente abre mão, nessas coisas que a gente se desprende por amor do Evangelho, aí eu gosto dessa parte de pais, mães, irmãos, porque acho que cada um de nós aqui tem uma experiência como essa, de que abriu mão de muitas coisas e o Senhor acabou honrando você com pais, mães espirituais, irmãos. Não é assim? Ele fala casa, campos. Não fala assim com as perseguições também? Só que a gente tem que entender que isso é um princípio. Não quer dizer que qualquer oferta que eu venha na casa do Senhor e entregue, eu vou ter 100 vezes de volta. Ele está falando de coisas que você abre mão por amor do Evangelho. Não é oferta. Você está entendendo? A oferta que você vem e entrega. É uma outra oferta. Você entende a sua oferta? Essa oferta que é diferente, não é simplesmente chegar lá e entregar um valor, mas é abrir mão de coisas importantes, como seu pai, sua mãe.
seus irmãos, momentos com a sua família e coisas que você acaba, como esses discípulos aí fizeram. E eu só tive 2 igrejas na minha vida. Eu congreguei em 2 igrejas, eu acho que eu tenho 18 anos de crente. E Deus me abençoou com 2 pais. Porque os meus 2 pastores que cuidaram de mim são pastores. Amém? Deus honra. Amém? E hoje, quantos filhos eu tenho? Eu tenho muitos filhos na fé. Amém? Eu tenho muitos irmãos. Você também. Então, quando você abre mão de certas coisas em amor de Deus, para a sua obra, aí você colhe 100 vezes mais do que isso. Mas não é simplesmente você chegar lá, dar um dinheiro e dizer, vou dar R$1 e vou receber 100. Amém? Você tem que ter esse entendimento. Porque muitas vezes as pessoas dizem isso. Olha, você vai vir aqui, você vai entregar a sua oferta, você vai ganhar 100 vezes mais. E usam essa passagem. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de entregar coisas bem maiores. Amém? E é um princípio isso. Isso é um princípio. Bom, nosso horário terminou. Próxima aula, quando a gente for fazer a prova, eu falei sobre isso. Aí só tem mais 3 tópicos só para falar, tá? Que aí sobre os pobres não serem uma boa terra, que eu vou explicar que qualquer pessoa é uma boa terra. Cuidado com a arrecadação financeira, com vender rosa ungida, tijolo do céu e não sei o que a gente vê por aí, os exageros, né? Aí entra também na área das finanças pessoais, porque a gente sabe que a gente como cristão, a gente tem que andar de forma digna, e aí a gente tem que ter cuidado com as dívidas. A gente não pode usar a fé em desculpa dos nossos desmandos e sair comprando mais do que pode pagar, porque isso não é prosperidade. E aí eu vou entrar nisso, vocês têm que me amar muito. Amém? Eu vou logo avisando que vocês na próxima aula vocês têm que me amar muito, porque eu vou dar algumas orientações, né? E aí vou falar um pouquinho também de idolatria da avareza. E a gente encerra e faz a provinha, tá certo? Eu vou pedir para vocês que estão acompanhando as aulas, né, que tragam na próxima aula qualquer dúvida, qualquer versículo. Karina, esse versículo aqui eu não tenho o entendimento correto dele. Ellen fez isso. Chegou para mim com um versículo e disse, Karina, eu não entendi. Aí eu fui explicar para ela. A Priscila também me perguntou algumas coisas. Então, assim, na próxima aula, aproveita, que a gente vai ter um tempinho. Só falta 3 tópicozinhos para terminar a apostila. A prova é 10 minutos. Mamão com açúcar. E aí a gente tira as dúvidas. Tá? Mamão com açúcar. Quantas mentes prósperas eu tenho aqui?